Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a revelação no Novo Testamento. É o nosso 13º encontro. Revelação como consumação. No que até aqui dissemos, 13º encontro, no que até aqui dissemos, expusemos o que de mais importante e decisivo se pode afirmar então da revelação no Novo Testamento. O meio, o núcleo central de tudo. A revelação que nos foi dada em Jesus, o Cristo, o Kyrios, o ressuscitado, bem como na obra realizada por ele. A obra realizada por Jesus é o fim e a plenitude. A presença de Jesus já é o início do fim. Contudo, como também nós vimos, a revelação enquanto plenitude tem também um futuro, que é o futuro da própria revelação mesma. A revelação tende à plenitude, tende à realização final em Cristo. Teilhard de Chardin falava que é o ponto crístico da história. Ela se caminha para a cristificação, para a plenitude. Mas que, enquanto futuro, não está ainda presente, é ainda esperado. É uma realidade já presente, a presença de Jesus que rompeu na história, a grande revelação do Pai para conosco, no rosto de Jesus, onde encontramos o rosto do Pai, mas é também ainda a esperar a plenitude. Este futuro é a realização plena daquilo que já ocorreu. Já ocorreu, mas agora nós estamos esperando a realização plena daquilo que irá ocorrer dentro da história do ser humano, que também se manifesta a história da revelação. É um futuro que veio já com o meio e com a revelação. Um futuro aí representado, atuante, futuro permanente. É um futuro que se funda no hoje, daquilo que já ocorreu em Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, e que só pode significar o concluir-se daquilo que já começou. É o advento do ainda não, presente no já da nossa história. Prova-se mais uma vez a revelação enquanto plenitude, mostrando-se de que maneira nela se faz presente o citado ainda não a plenitude, para dizer o futuro e a plenitude a ele correspondente. Quando você pega a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que em Jesus se fez presente os últimos dias, esses últimos dias que são os de hoje, através da realidade onde o Pai se manifestou por meio do seu Filho. Prova disso são, antes de tudo, as palavras escatológicas de Jesus, enquanto ele fala da vinda do Filho do Homem em grande poder e glória, do juízo final, do novo céu, nova terra. Considere-se ainda que o reino de Deus, a sua glória, foram já revelados em Jesus, na sua mensagem, na sua paixão, morte e ressurreição, sua ascensão aos céus, e fizeram-se presentes em Jesus Cristo. Suas palavras, ações
em especial a ressurreição dentre os mortos, o envio do Espírito Santo. São sinais inegáveis desta realidade. Já presente na história essa plenitude. Mas deve-se igualmente rezar para que venha o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Nós temos uma expressão chamada Maranatá. Antigamente, quando eles escreviam, eles não separavam as palavras, como nós separamos as palavras. Escreviam unindo as palavras para aproveitar o material, que era muito caro. Então, eles não separavam as palavras, uniam as palavras. A palavra Maranatá se pode ser lida em dois modos. Maranatá ou Maranatá. Maranatá fica no presente indicativo. O Senhor vem, é a certeza. Maranatá expressa uma realidade, a súplica para que o Senhor venha logo, para que o fim aconteça logo na história. A imagem da planta que cresce aponta para o futuro. O mesmo faz os preceitos de vigiar, de esperar, sempre aberto, conceitos abertos, nunca fechado em si mesmo, de estar preparados, de ter paciência, a paciência na história, das coisas, do desenrolar das coisas, de lutar. A palavra lutar vem de agon, agonis, a agonia, essa luta pela vida, de crer, de ter esperança. Na esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em constante paciência que o aguardamos. Nos fala São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 24. Esse capítulo 8, que é o grande capítulo místico, né, da carta aos Romanos. Capítulo que fala da dimensão do Espírito Santo que age na criação e age em nós. A revelação realizada em Jesus é uma revelação na condição de servo. Jesus assumiu a condição de servo. Ele, na sua natureza humana, quando o Filho de Deus se fez homem, ele assumiu a realidade humana de servo, isto é, na fraqueza, na loucura, no escândalo da cruz. É por isso, em comparação com toda a revelação, na plenitude dos poderes, na condição de soberania, uma revelação oculta na própria presença de Cristo que se fez homem na humanidade de Jesus. Uma revelação do Deus escondido na pessoa de Jesus. Ele pode ser mal entendida e desprezada, pode dar ocasião a escândalo e despertar oposição. Todas essas possibilidades são também fontes da revelação. Somente a fé está em condições de superar tais escândalos. É sempre o adiantar-se a, é sempre o entregar-se a, é sempre, a fé é essa atitude de romper as dúvidas para viver inteiramente entregue, né, na confiança daquilo que Jesus realizou por nós. Então a fé está em condições de superar tais escândalos e suportar o claro escuro de semelhante revelação. São fatos que devem ser encarados sob a luz da mensagem e do fato da ressurreição. Conhecemos, porém, a ressurreição somente graças às suas testemunhas. São as testemunhas que nos dão veracidade da ressurreição de Jesus. São elas que nos garantem a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado se manifestou essas testemunhas que nos deixaram, então, essa mensagem da vitória de Jesus sobre a morte.
O ressuscitado não se revelou à vista de todo mundo, mas somente a determinadas testemunhas. Atos capítulo 10, versículo 40. Todos os demais que não testemunharam essa ressurreição, como os apóstolos, como aquelas testemunhas que São Paulo fala da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, têm de chegar ao ressuscitado por meio da fé na palavra dessas testemunhas. Então, chegar à fé, né? Acreditar na veracidade desse testemunho e fazer desse testemunho a nossa fé. Acreditando, entregando a nossa vida, dando sentido à nossa existência. Assim, é a fé realmente um dom de Deus e uma luz lançada sobre o caminho, uma base de firmeza e segurança, uma vitória que vence o mundo. O que vence o mundo, diz então São João na primeira carta, a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. A luz da fé, enquanto virtude de quem está a caminho, aponta, porém, para a plenitude descrita pela Escritura como visão face a face. Como conhecer a Deus, como somos dele conhecidos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Ver o Pai face a face. Na revelação, nós vemos o Pai face a face a partir da face do Filho. Né? Ninguém viu o Pai. Né? O Pai conhece o Filho conhece o Pai. Ninguém viu o Pai, mas o Filho nos dá a capacidade de poder conhecer o Pai através dele. É o Filho que nos revela ao Pai. Jesus falando, então, a Filipe, no Evangelho de São João. Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me viu, viu o Pai. Na nossa realidade humana pela fé, é pelo rosto de Jesus que nós vemos o rosto do Pai. Mas chegaremos a ver Deus, o Pai, face a face. Esse dom que o Jesus nos dá. A ressurreição de Jesus é o começo da plenitude. Já estamos inseridos nessa ressurreição, por uma graça que Jesus nos deu no mistério da cruz, mas também já participamos de forma real dessa ressurreição pelo mistério do nosso batismo, onde fomos sepultados com Cristo para ressuscitar com Ele. Por ela, essa aqui é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. Por ela torna-se conhecido o que ocorrerá no fim sem fim. É a eternidade. Ela é a garantia e sustentáculo de tudo o que se deve esperar. Cristo é a esperança da glória. Como São Paulo nos fala na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Mas também a ressurreição é um começo. Seus frutos não se manifestaram ainda em toda a plenitude. Sinais do não divinização estão ainda presentes. Isto é, nós vemos essas realidades vividas, as dores da humanidade, doenças, pecado, a morte. A criação jaz ainda na angústia. Ainda que é já o salvo, espera ainda pela salvação plena do seu corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. A celebração desses efeitos salvíficos, salvação, os sacramentos, de modo especial na Eucaristia, é celebrar, viver, testemunhar na própria vida de aquele que celebra, daquele que está ali diante da Eucaristia e comum a Eucaristia, é o anúncio da morte do Senhor até que ele venha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Ao participar da Eucaristia, nós estamos participando ativamente do mistério da nossa redenção, uma fé que nos faz estar inseridos a este mistério no hoje. A obra de Cristo prossegue e atualiza-se, graças ao Espírito Santo Paráclito, advogado, que a mantém presente na Igreja. Paráclito é a terceira pessoa divina, aqui no caso o Espírito Santo. Se bem que na primeira carta de São João
diz que Jesus também é Paráclito. Então nós temos 2 Paráclitos, Jesus, primeira carta de João, e o Espírito Santo, Paráclito do Evangelho de São João. Aí está ele, com a sua essência e atuação, como sinal no caminho, incitando ao crescimento, em vista da plenitude que nos acompanha na história. Quando Jesus entrega aos discípulos, ele entrega aos discípulos o Espírito Santo para que o Espírito Santo acompanhasse na história os discípulos na sua missão. Jesus primeiro dá a ordem a seus discípulos, né? Instituindo-os numa missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Evangelho de São João, capítulo 20. E para acompanhar os discípulos, o que Jesus faz? Sopra, ruá, dá um sopro divino sobre os discípulos, entrega o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que acompanha os discípulos na igreja. Por isso que no credo nós falamos: eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio em Deus Espírito Santo. O único Deus, 3 pessoas. Creio em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, creio no Senhor Jesus Cristo, creio e no Espírito Santo. O que vem depois, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, são obras do Espírito Santo. Então essas realidades estão inseridas dentro da nossa fé do Espírito Santo, que é o 3º artigo da fé, que é a pessoa do Espírito Santo que realiza isso na história. A igreja é o povo de Deus em marcha, caminho. Tudo isto e muito mais são sinais do ainda não a plenitude. Por isso não devem durar permanentemente, porque o já nos dá garantia daquilo que virá. Aquilo que virá ainda não aconteceu, mas já está presente na história, esse germe de eternidade que vai atingir sua plenitude. Portanto, a plenitude também da revelação, na qual se revelará Cristo. Cristo é o alfa, princípio, o ômega, o fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, próprio Apocalipse capítulo 21, versículo 6 e também capítulo 22, versículo 13. Na qual se plenificará o que em nós já ocorreu. Não se manifestou ainda o que haveremos de ser, a plenitude. Sabemos que quando isto se manifestar na plenitude, seremos semelhantes a Deus. Seremos semelhantes, não iguais a Deus, semelhantes, participando dessa natureza divina, na sua totalidade. Porque já participamos da natureza divina a partir de Cristo, da sua redenção na cruz e do batismo. Portanto, veremos como ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Da parte do revelado, a revelação enquanto plenitude significa a relação no poder e na glória divina. Representa para os homens a visão face a face. Conhecê-lo como sou dele conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. A revelação no poder e na glória destruirá a imagem do servo, abolirá o incógnito, o claro, o escuro, a fixação por sinais. Não precisamos mais de sinais, não precisamos mais de nada. Nós temos a própria realidade em Deus. Então, não vamos precisar da fé. Serão reveladas a todo mundo de maneira imediata, infinita, sem véus, à luz da glória de Deus. Sua soberania, seu domínio, seu reino. Tudo será imediato, não terá mais mediação. Este domínio será reconhecido por todo o mundo. Desaparecerá a distinção entre a humanidade e a Igreja, reduzidas à unidade plena do novo céu e da nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O Filho devolverá seu reino ao Pai, realizando-se o Deus, será tudo em todos.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Porque o Pai é princípio e fim de toda a obra da criação e salvação. Será então a plenitude da glória divina e, portanto, a plenitude da salvação. A imagem bíblica que eu exprime é a da nova criação, do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, a cidade santa, que não tem mais templo, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é seu próprio templo. A cidade não necessita nem de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e sua luz é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. A luz é o Cordeiro. Ele é a luz que veio ao mundo, é a luz que se manifestou nas trevas e que será a luz da eternidade na Nova Jerusalém. O que o poder e a glória de Deus significam objetivamente, exprime-se subjetivamente pela visão em contraste com a fé. Onde existirá a visão, já não precisaremos mais de fé. Ver inclui o afastamento de todo empecilho que existia na fé, como forma indireta do conhecimento. Ver é a modalidade mais perfeita de conhecimento. É como ser e possuir intimamente a coisa conhecida. Há uma unidade entre ver e a realidade. Estão participando da realidade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Por isso, o fim e a plenitude dos homens é um realizar-se de maneira plena. Quanto mais o homem está em Deus, tanto mais ele se realiza em si. Isso vale inclusive para a mística. Quanto mais eu me abro a Deus e deixo Deus agir, não colocando nenhum impedimento para a ação de Deus, Então, quanto mais eu estou aberto, estou entregue, totalmente consagrado a Deus, tanto mais eu me realizo na minha própria humanidade. Não ocorrerá isso com nenhuma perda dos contornos da personalidade. Nós seremos o que somos, a nossa realidade, a nossa personalidade. Ao contrário, a nossa personalidade será preservada, a autonomia das pessoas na visão face a face. Eu diante de Deus. Não é um ser sem identidade, mas é um ser com identidade diante de Deus. Mas nessa visão facial, desaparecerá igualmente no homem tudo o que houver de estranho a Deus, perfazendo-se a mais profunda unidade no encontro pessoal com Ele. A visão face a face significa ainda conhecer como sou dele conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Desaparece o conhecimento no que tem de parcial quando Deus nos conhece. É uma modalidade de Deus ser tudo em todos. Quando conhecermos a Deus como somos conhecidos, o objeto conhecido é Deus. E nosso conhecimento é participação do próprio ser de Deus. É uma identificação com o conhecimento pelo qual Deus se conhece a si mesmo. É a realização pleníssima da expressão. Em tua luz, veremos a luz. Salmo 35 ou 36, versículo 10. Contudo, a expressão eu conhecerei como sou conhecido não desaparece os limites entre Deus e o homem. Ambos são e continuam sendo como são. Não perdem identidade. Temos aqui a oposição sujeito-objeto. Temos a comunhão, unidade, mas não identidade. O ego, o eu, permanece neste tipo de conhecimento. E se pode conhecer como é conhecido, nem por isso é abolido ou destruído. Ao contrário, é levado pela luz da glória de Deus à sua própria afirmação. Estar de todo em Deus, estar totalmente imerso em Deus, é estar o homem de todo em si mesmo. A imersão de Deus é a realização plena e total do próprio ser humano, que transfigura a si mesmo.
sem perder sua divindade em Deus. A revelação com plenitude é a plena glória de Deus. É, portanto, a forma viva da plena salvação do ser humano. É a realização em plenitude do Deus que se revelou a nós, manifestando assim a sua vontade. Nós aqui terminamos a revelação do Novo Testamento. Depois vamos também trabalhar a questão da tradição, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como próximo tema. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.